bem, meus irmãos. Vocês estão de posse aí do livro? Vou explicar para vocês agora o livro, como é que o livro funciona, tá ok? Ela tá sem aqui, tá sem. Tem alguém sem livro ainda? Então abram o livro na página 4. Na página 4 vocês têm aí o sumário que nós vamos estudar nesses dias até domingo, ok? Então nós vamos fazer primeiro uma introdução ao Antigo Testamento. Aí vocês têm aí 9 capítulos, okay? Incluindo uma introdução ao Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós vamos fazer uma síntese do livro de Gênesis, que vai da página 16 até a página 58, e no livro de Gênesis vocês vão encontrar aí 2 exercícios de revisão, ok? Esse exercício de revisão eu vou responder com vocês na sala de aula, e aí vocês vão estudar esse exercício de revisão, porque nós vamos deixar aí uma prova, e o dirigente ele vai aplicar essa prova para vocês. A prova, eu vou selecionar 10 perguntas desse exercício de revisão. A prova é múltipla escolha, ok? Bom, na página 60 nós vamos iniciar o livro do Êxodo, que aí nós já devemos estar estudando amanhã, ok? E aí vai ter o exercício de revisão da lição 3, que é exatamente o exercício de revisão do livro de Êxodo. Na página 83 nós vamos iniciar o estudo do livro de Levítico, que vai até a página 90, e na página 93 tem um exercício de revisão do livro de Levítico. Depois teremos uma síntese do livro de Números, do livro de Deuteronômio, e o exercício de revisão destes 2 livros, que é o exercício de revisão 5. Para você poder observar como é o exercício de revisão, abra na página 16, página 37, abra na página 37. Então você vai ter aí um total de 7 perguntas, ok? Total de 7 perguntas, e essas 7 perguntas você vai responder, a resposta da página 1 até a página 36, ok? E aí nós terminamos o exercício de revisão 1. Aí vamos para o exercício de revisão 2, e assim por diante, até o exercício de revisão. Abra agora na página 120, o exercício de revisão da lição 5, a última lição. Aí você vai ter mais 7 perguntas, ou seja, então você terá um total de 35 perguntas. 5 exercícios de revisão de 7 perguntas. Você vai ter um total de 35 perguntas, todas múltipla escolha. Dessas perguntas nós selecionaremos 10 e aplicaremos uma prova a vocês. Tá bom? Como cristão sempre dá besta que ele está na prova, então prova não é coisa difícil para o cristão, né? Eu vou dar aula assim sentado por causa do meu problema de coluna, então eu descanso mais. Alguém tem alguma pergunta? Essa é a primeira aula do curso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaria de fazer a pergunta agora? Bom, para quem não estava aqui ontem, eu sou o pastor Levi, tá bom? Eu trabalho lá no Rio de Janeiro, ligado a essa convenção, a essa faculdade chamada FACETEM, e que vocês podem fazer até o curso superior de teologia conosco, tá bom? Nós estamos iniciando aqui um chamado curso livre, curso teológico avançado livre, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui na faculdade. Eu criei um grupo de WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês em todo momento. Vocês tendo alguma dúvida de
dirigente aí, ele vai cadastrar vocês nesse grupo, ok? E vocês poderão ali colocar dúvidas e se comunicar. E eu também estou no grupo, posso me comunicar com vocês, tá bom? Além disso, eu também falei ontem no culto, quem não estava aqui, se vocês quiserem, vocês podem assistir, por exemplo, aulas de Apocalipse que eu faço online, agora com a bênção da internet, é algo que vocês têm que investir. Toda quarta-feira tem aula de Apocalipse, versículo por versículo, das 19 às 22 horas, tá bom? E aí vocês podem assistir gratuito para vocês vão receber a bolsa, não vão pagar nada. Eu tenho trabalho na congregação, é normal numa quarta-feira. A aula é gravada e ela é colocada no YouTube, e aí vocês podem assistir em outro momento, ok? Pois bem, página 6 do nosso material didático, introdução ao Antigo Testamento. Vocês sabem que o Antigo Testamento ele pega um período de cerca de 4.000 anos. Na verdade, nós interpretamos pela Bíblia que existe realmente um plano de Deus de um período de 4.000 anos, desde Adão até Jesus, até a morte de Jesus principalmente. Esse seria o plano de Deus no Antigo Testamento. Por isso que Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus estabelece a simbologia da morte do Cordeiro, e simboliza o Cordeiro Pascal, Jesus, né? Tá bom? O Cordeiro ele tinha que ser separado por 4 dias. Ele era separado no 10º dia, mas só podia morrer no 14º dia. E pela cronologia bíblica, nós percebemos esses 4.000 anos. Algumas pessoas perguntam por que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, Adão viveu 130 anos e gerou 7. 7 viveu 105 anos e gerou menos. E assim a Bíblia vai seguindo. A Bíblia estabelece esse número porque você somando todas essas datas, você chega próximo de 4.000 anos. A gente sempre fala próximo porque os calendários na época não eram precisos, ok? Mas você percebe que Jesus, o Cordeiro Pascal, morreu cerca de 4.000 anos depois da criação de Adão. Pelo plano de Deus seria exatamente 4.000 anos. Por exemplo, pelo plano de Deus, quando que Jesus teria nascido? Jesus provavelmente teria nascido na Páscoa e morrido na Páscoa. A Páscoa bíblica, ela cai sempre no mês de março ou abril. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? 18 horas lá em Israel vai estar começando a Páscoa, tá ok? Vai ser o 14º dia. Eles vão matar o Cordeiro Pascal e vão comer a carne do Cordeiro. Hoje, vocês sabem que as igrejas, né, principalmente a Igreja Católica, mudou tantas coisas, perverteu tanto da Bíblia, que hoje na Páscoa ninguém pode comer carne. Mas na Páscoa bíblica, exatamente eles comiam, se alimentavam da carne do Cordeiro, né? Simbolizando que na Páscoa é o momento de nós nos alimentarmos de Jesus. Amanhã, pela cronologia, será aniversário da morte de Jesus, será a Páscoa bíblica, no sábado, enquanto a Igreja Católica mudou a dela é no domingo. Isso nós temos sempre que seguir a Bíblia. Pois bem, então eu começo aí com os propósitos do Antigo Testamento. Eu citei 3. Primeiro, mostrar que o homem foi criado reto. Segundo, que a queda foi escolha do homem. E mostrar que a redenção vem de Deus. Mostrar que o homem foi criado reto, ou seja, o Antigo Testamento vai mostrar que o homem foi criado sem pecado. O estado que nós estamos, em que o mal nos atrai, o mal em todos os sentidos. Se eu for perguntar para vocês qual a melhor comida, as pessoas vão, pelo menos os jovens com certeza, mas muitos falarão, é aquele hambúrguer gorduroso, é aquele cachorro quente com muita maionese, gorduroso, aquilo ali dá um sabor nos lábios, mas aquilo ali é horrível para a saúde. Então esse é um exemplo, mas em tudo, esse é um exemplo natural, mas quando chega também no exemplo espiritual, infelizmente o homem escolhe sempre o caminho errado. Se não houver um trabalho muito forte de vocês, o seu vizinho vai sempre escolher o caminho do inferno. O seu colega de trabalho vai sempre escolher o caminho do inferno. Por quê?
ele escolheu, exatamente Adão e Eva escolheu o caminho errado. Vocês sabem que existem igrejas que nós temos que tomar muito cuidado, que a gente diz que nem é igreja cristã, mas ela diz que Adão e Eva, quando pecaram, não foi escolha deles, foi Deus que determinou que eles pecassem. Isso é um absurdo, né? Não tem como isso ser verdade, mas tem igrejas que pregam isso. Mas a queda foi escolha do homem. Nós escolhemos, então nós temos que saber que nós temos o poder da decisão. Você escolhe e você será julgado por esse poder de decisão. E mostrar que a redenção vem de Deus, porque nós comparamos a redenção a um navio, a um grande navio, em que toda a humanidade estava naufragada. Perto do navio dela afundou, estava lá no oceano, vai morrer afogado. E Deus construiu um navio e chegou e dá a opção ao homem: o que você quer? Você quer continuar aí e morrer nessa situação? Ou você quer entrar nesse navio? Bom, para entrar nesse navio existem critérios. Você tem que mudar de vida, você tem que parar de roubar, matar, destruir. Aqui você não vai praticar os vícios. Se você praticar os vícios, você continua nessa situação. Então Deus construiu a salvação. E ao homem cabe dizer sim ou não. Eu quero ou eu não quero. E como eu disse, existem aquelas seitas, né, que elas dizem que Deus determinou que o homem naufragasse, e depois que estavam naufragados, Deus determinou que alguns entrassem no barco e que outros continuassem naufragados. Ou seja, a responsabilidade da condenação do homem viria toda de Deus. É um grande absurdo, né? Mas tem alguns que pregam isso. Eles são chamados de calvinistas nos dias de hoje. Então, foge desse povo, porque o propósito dessa doutrina é dizer que Deus é ocupado pelo estado do homem, o que não tem como ser verdade. Capítulo 2 do nosso livro, as línguas em que foi escrito o Antigo Testamento. Você tem aí hebraico e aramaico. O hebraico é a língua que os hebreus ou israelitas falavam durante o tempo da sua independência. Independência significa antes do cativeiro babilônico, ok? Cativeiro babilônico, ou seja, Abraão ele viveu cerca de 1900 a.C., para vocês irem dimensionando, né? Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo. Abraão já viveu cerca de 1900 a.C. Abraão falava então o hebraico. Essa língua ela vai seguir até o cativeiro babilônico, cerca de 600 anos antes de Cristo. Nos dias do cativeiro babilônico, eles começaram a falar o aramaico. Jesus, nas suas pregações, certamente falava o aramaico. Bom, e o aramaico ele não foi usado para escrever a Bíblia, foi usado o hebraico, mas tem algumas palavras em aramaico. O número 2 aramaico diz idioma semítico, mas diferente do hebraico, como se vê segundo Reis 18:26. O aramaico era falado pelos judeus após o cativeiro, era a língua falada por Cristo e seus discípulos. Mas a escrita do Novo Testamento, acredita-se que talvez o livro de Mateus ele tenha sido escrito em aramaico, porque era a língua falada pelo povo. Mas todos os outros livros foram escritos em grego, o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Okay? Do que eu falei até agora, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala mais alto. Quando o senhor falou a questão do aramaico aí, quando o senhor falou talvez, eu posso dar uma afirmação? Não. Por quê? Você sabe que nós não temos nenhum escrito original, seja do Antigo ou do Novo Testamento. O escrito original seja o seguinte: uma carta, eu vou falar do Novo Testamento, que é mais recente, há 2000 anos atrás. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Você tem o texto original? Não, você não tem de nenhum livro. Porque antigamente não tinha a facilidade, por exemplo, de uma gráfica, como nós temos hoje. Você escreve um livro, manda reproduzir 1000, ok? As pessoas levavam às vezes 6 meses para fazer a cópia de um livro. E eles então iam fazendo essas cópias. As cópias que nós temos de Mateus são todas em grego, não tem nenhuma em aramaico.
Então nós ficamos no campo da possibilidade. É bem possível que Mateus tenha escrito em aramaico, porque era a língua falada pelo povo, ok? Eu ouvi falar que o aramaico, a língua original dos judeus era o hebraico. Isso. O aramaico é por causa das misturas, das civilizações que eles colonizaram ou foram escravizados? Sim, durante o cativeiro babilônio, o aramaico ele era a língua dos descendentes de Arã, que é a região da Síria, ao norte de Israel. E durante o cativeiro babilônio, ocorre sempre uma influência, então eles começaram a falar aramaico. Foram 70 anos, ok? Então 70 anos influencia na língua. Nos dias de Jesus, para você ter ideia, o hebraico, ele estava praticamente morto. Se você abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí, no livro de Atos. Atos capítulo 22, eu vou pedir a alguém que leia os versículos 1 e 2. Bom, vocês sabem que ele está nesse texto, quando você for ler todo o texto, eles estavam considerando o apóstolo Paulo como um traidor da lei, um traidor da cultura judaica, um traidor da religião judaica, e estava um alvoroço muito grande. Então, quem pode ler, por exemplo, Atos capítulo 22, versículos 1 e 2? Varões e irmãos em paz, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Então, o que aconteceu? Para eles, o hebraico era um idioma sagrado. Então, eles ouviram o apóstolo Paulo falar em hebraico, era raro alguém falar em hebraico. Só aquelas pessoas que amavam as escrituras, então estudavam o hebraico para poder ler o original, não depender das explicações dos sacerdotes. Vocês sabem que nos dias do Novo Testamento, até pela história de Herodes, eles estavam religiosamente abandonando as escrituras, ok? Então o apóstolo Paulo ele fez o quê? Ele falou em hebraico. E como o hebraico era pouco falado, mas principalmente era um idioma sagrado para eles. Os católicos, vocês sabem que eles determinaram que o latim era o idioma sagrado. Não sei se vocês sabem, mas até há poucos anos, quando eu comecei a estudar teologia, em 1984, a Igreja Católica ainda priorizava as missas em latim, um idioma que ninguém falava, ninguém entendia. As pessoas iam para as igrejas e ninguém entendia nada. Por que na Igreja Católica existe aqueles vitrais? Se você estudar, você vai ver que aqueles vitrais eles têm uma história. O padre estava lá falando, ninguém entendia nada, ninguém entendia latim, mas ele olhava, por exemplo, estava ali José e Maria com Jesus na manjedoura, e depois José e Maria fugindo para o Egito, depois José e Maria voltando com Jesus, e depois indo morar em Nazaré, aí depois Jesus crescido. Então tem sempre uma história contada nos vitrais, que as pessoas entravam na igreja, não entendiam latim. Já pensou se eu chegar aqui para vocês, falar em outro idioma, em latim, ou grego, hebraico, um idioma que ninguém entende? Então as missas eram assim, porque eles consideravam o latim um idioma sagrado, O hebraico, por que o hebreu considera o hebraico um idioma sagrado? O hebraico, talvez, e eu até acredito que seja mesmo, foi a língua que Deus ensinou a Adão. Segundo a ciência hoje, o homem, se ele não ouvir alguém falar, ele não aprende a falar. Por isso que a evolução é mais um golpe na evolução, Porque na evolução alguém teria aprendido a falar sozinho. Mas a ciência diz que o homem só aprende a falar se ele ouvir. Então seria o idioma que Deus do Éden falou com Adão, ensinou Adão a falar, e Adão então ensinou seus filhos. Toda a terra era de uma só língua até um determinado evento bíblico. Alguém sabe me dizer qual o evento? A construção da Torre de Babel, depois do dilúvio, O dilúvio, irmãos, ele acontece cerca de 1.700 anos depois da criação de Adão. É importante vocês saberem isso,
para vocês saberem que havia uma grande civilização antes do dilúvio, ok? Passou o dilúvio, cerca de 150 a 200 anos depois, houve uma confusão de línguas, mas essa confusão de línguas ocorreu principalmente entre os povos pagãos, entre um homem chamado Nimrod, que tentou estabelecer uma religião pagã entre os que temiam a Deus, que eram os descendentes de Sete, por isso que são chamados de semitas. Sempre quando vocês ouviram falar semitas, porque Sete gerou uma descendência, Noé era descendente de Sete, está lá em Gênesis 5, né? Depois do dilúvio, ele e seu filho Sem habitaram na região da Mesopotâmia. Então veio esse homem lá da região do Egito, chamado Nimrod, chegou na Mesopotâmia. Quando eu conto essa história, os irmãos até brigam, que parece que no Rio de Janeiro lá tem muito, vocês já ouviram falar miliciano, né? Eu vim aqui para dar segurança a vocês e começa a cobrar imposto, e foi o que Nimrod fez, tá bom? O termo Nimrod, acredita, significa aquele que se revela. Então o que Deus fez? Deus causou uma confusão nas línguas. Então, por exemplo, o homem pedia um tijolo, mas já pedia numa língua que ninguém entende, e começou uma confusão e acabou que eles abandonaram a construção da torre. Naquele momento surgiram a diversidade de língua que nós temos hoje, mas uma língua teria sido preservada. Qual a língua? A língua que Deus ensinou a Adão. Bom, isso faz sentido acreditar que realmente esse teria sido o idioma falado por Adão. Então, seria realmente, podemos dizer, um idioma sagrado. Para os judeus, quando eles ouviram o apóstolo Paulo falar, eles vão fazer saber isso que ele está falando em hebraico. Antes eles não queriam ouvir falar, não queriam ouvir a defesa dele, mas agora tiveram que ouvir calado, porque ele estava falando de idioma especial, o idioma sagrado que é o hebraico. Ok? Capítulo 3, evidências de inspiração do Antigo Testamento. Bom, vocês sabem que o primeiro homem a escrever as Escrituras foi Moisés. E vocês depois vão estudar uma disciplina chamada Bibliologia, em que nós falamos de maneira especial sobre a inspiração das Escrituras. A inspiração que Moisés, que os homens do Antigo Testamento escreveram, do Novo Testamento, Paulo, todos, Lucas, foi uma inspiração que ela encerrou. Quando eu escrevo esse livro, né, eu posso ter que fazer uma revisão, corrigir alguma coisa, porque é uma inspiração comum, vinda do Espírito Santo. Se você prepara um sermão, você pode precisar corrigir esse sermão. É uma inspiração comum, ela vem do Espírito Santo, mas ela não é como uma inspiração do apóstolo Paulo. Para escrever a carta, ele era isento de erro. Ok? Então, o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, eles têm uma inspiração especial. Para nós cristãos, é fundamental acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não tem fé e você não terá, vamos dizer, a perfeita religião de Deus. Eu estou falando isso por quê? Porque vocês encontrarão pessoas, muitas religiões hoje, inclusive esse grupo chamado calvinistas, eles desenvolveram uma teologia que é chamada de liberalismo teológico. Eles dizem que o Espírito Santo não inspirou nada no Antigo Testamento, que na verdade eles copiaram, plagiaram histórias pagãs. Essa é uma grande mentira, e uma mentira vinda do diabo, porque se você tirar a autoridade das Escrituras, em que você vai acreditar? Pois bem, evidências de inspiração do Antigo Testamento. Número 1, dadas pelo Novo Testamento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, a lei, principalmente para Israel, era o Pentateuco, eles chamavam de Torá, ok? Mas a lei também pode aplicar a todo o Antigo Testamento. E Deus está dizendo o seguinte, em especial o Pentateuco, mas todo o Antigo Testamento. Olha, o que está escrito não é algo comum, é o que Jesus está dizendo. Foi inspirado por Deus. E o Espírito Santo, ele tem um compromisso com essa palavra.
Ele tem um compromisso com a Bíblia diferente. Eu, por exemplo, escrever uma carta para você e você ler aquela carta, ou então eu citar um texto da Bíblia. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele ia escrever o Novo Testamento, ele normalmente dizia, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Então é diferente. Você diz, olha, está escrito na palavra de Deus. Vou citar um exemplo para vocês. Lá no Rio de Janeiro, eu fui criado num local perto do Complexo do Alemão, e muitos jovens, né, que nós conhecemos na escola, foram crianças junto conosco, entraram por caminhos errados e teve muitos sendo presos, mortos, né? Um centro, talvez, da violência do Rio de Janeiro por muito tempo foi o Complexo do Alemão. E um jovem que foi preso, aí nós ficamos sabendo que lá dentro da cadeia ele aceitou Jesus. E aí um colega pegou e escreveu uma carta para ele. Aí depois recebeu uma carta de volta. Falando assim, poxa, eu estou aqui preso, aceitei Jesus, estou numa sede da palavra de Deus. Aqui eu não tenho Bíblia. Hoje em dia, né, eles permitem até, nós vamos dar aula, já dei aula dentro do presídio. Naquela época não tinha essa oportunidade, isso foi na década de 80. Aí ele falou, eu estou preso aqui com sede da palavra de Deus. Você não escreveu um versículo bíblico na sua carta? Aí o irmão me mostrou a carta, poxa, veja, eu mandei mensagens bíblicas para ele. Mas eu falei, Alex, é diferente. Você até falar a mensagem bíblica com as suas palavras, ou então você fazer como o apóstolo Paulo. Como está escrito, escreve o versículo da Bíblia. Então, com a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele tem um compromisso, ok, com essa palavra. Essa palavra é especial. Não se compara às 10.000 palavras que eu posso falar no culto, se eu não fizer nenhuma citação da palavra de Deus. Essa pregação dificilmente terá êxito, ok? Porque o êxito exatamente está na palavra de Deus. E eu coloquei outros versículos para vocês. João 10,35 diz que a lei não pode ser anulada. Segundo Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, todos esses textos, eles corroboram o Antigo Testamento como sendo um texto inspirado por Deus. Número 2, dados pela arqueologia. 2.1, sobre o dilúvio. Então, sobre o dilúvio, eu digo aí, vários pilotos militares durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ao sobrevoarem aquela região montanhosa dos Montes Ararat, viram e fotografaram o que lhes parecia um casco de um enorme navio. Bom, aqui eu vou citar diversas evidências, e aí depois vocês leem com detalhes. Existe uma busca pela Arca de Noé. Alguns querem dizer que isso é apenas uma fábula. Os cristãos não podem cair nesse erro. Foi feita uma Bíblia pela CPAD, que infelizmente ela cometeu esse erro. Então, como eu disse para vocês, nós percebemos na Bíblia, a Bíblia ela defende um período de cerca de 4.000 anos de Adão até Jesus. Por isso tem lá uma cronologia. Aquilo ali não é inventado, aquilo ali é verdade. Tá bom? Então, por essa cronologia, o dilúvio ocorreu próximo de 2.300 a.C. Só que a arqueologia, ela desmente isso. Ela fala, não, isso está errado. Porque segundo a arqueologia, eles dizem, olha, nós encontramos civilização antes de 2.300 a.C. Nós encontramos civilização em 3.300 a.C. Então, eles dizem, a Bíblia está errada. A revista super interessante, que é a revista conceituada, ela fez uma reportagem sobre isso, e ela falou o seguinte, já está provado que o livro sagrado está errado. Não está provado que o livro sagrado está errado, e jamais provarão. Não tem como isso acontecer. É assim que o cristão pensa. O que a CPAD fez? Bom, segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu cerca de 2.300. Mas lá, quando você pega uma Bíblia chamada Bíblia Cronológica, ela diz o seguinte, o dilúvio aconteceu num tempo insondável que nós não temos como calcular. Por que eles fizeram isso?
porque não tiveram coragem de enfrentar a arqueologia. Mas na história nós vemos que a ciência, a arqueologia voltou atrás em diversos casos. Eles diziam que cidades que a Bíblia cita nunca teriam existido, como Nínive, Babilônia, e com o tempo ficou provado que eles estavam errados e que a Bíblia estava certa. Tá bom? E a arqueologia também, eu digo, em que eles erram de maneira fácil? Segundo a Bíblia, quando que começou as civilizações? Não foi depois do dilúvio. Agora eu quero fazer um teste de conhecimento com vocês. Segundo a Bíblia, quem foi o homem que fundou a primeira cidade da história? Quem pode me dizer? Caim. Perfeito. Por quê? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4. Versículo 17. Diz o seguinte, olha: e conheceu Caim a sua mulher. Conhecer significa ter relações sexuais, não é encontrar. Alguns pensam que Caim saiu dali e encontrou uma mulher num local distante. Não, ele provavelmente foi com a sua irmã, ok? Tinha que ser irmã dele, que eram os primeiros da história, né? Então conheceu Caim, conheceu é ter um ato sexual. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz: e conheceu Adão a Eva. Eles já tinham até sido expulsos do Éden, né? Então conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Isso aconteceu quando? Como eu disse, Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então aqui é cerca de 3.900 anos antes de Cristo, 3.800 anos antes de Cristo. Segundo a arqueologia, você pega na arqueologia, quando que eles encontraram a primeira civilização? 3.300 antes de Cristo, ou seja, cerca de 600 anos depois de, segundo a Bíblia, Caim fundar uma cidade. Aí a arqueologia já encontra pedras, né, feitas por aqueles cidadãos. É uma pedra, depois vocês vão estudar uma disciplina chamada arqueologia bíblica, né? É uma pedra chamada, se vocês quiserem escrever, paleta de Narmer, N-A-R-M-E-R. Essa paleta é o primeiro achado da história. Em paralelo existe o outro na Suméria, né? Mas a Bíblia fala de duas civilizações: os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E a arqueologia encontra duas civilizações, né? Uma civilização que eles chamam de Sumérios, que nós interpretamos seriam os descendentes de Sete, e o outro que eles chamam de descendentes, habitantes da terra de Narmer, que seriam os descendentes de Caim. Isso eles acham numa data que é anterior ao dilúvio, 3.300 a.C. O dilúvio ocorre em 2.300 a.C., ou seja, eles acham civilização 1.000 anos antes do dilúvio. E interessante que quando chega nesse período do dilúvio, 2.300 a.C., a arqueologia fala o seguinte: olha, nós não sabemos o que aconteceu, porque sumiu tudo. As civilizações desapareceram, as duas civilizações que existiam. Eles falam, deve ter sido uma mega seca, mas só que é na mesma data do dilúvio. Então, na verdade, ocorreu o dilúvio. Então, nós cristãos, nós temos que ter a fé, nós temos que saber que a arqueologia, todas as ciências, um dia elas vão se render à Bíblia. Hoje eles encontram um osso, que eles chamam, né, de um fóssil. Aí eles falam, esse fóssil aqui tem 50 milhões de anos. Só que fóssil você não tem como datar um fóssil. Fóssil é um osso que ficou exposto, ou outras coisas, ficou exposto a minerais na terra, e ele virou minério, ele virou uma rocha, virou uma pedra, que a ciência diz que uma pedra não tem como ser datada. Aí eles falam 11 milhões de anos, 50 milhões de anos. Tem um exemplo interessante de uma mina que foi abandonada, ok? E pararam de pegar minério naquela mina. Cerca de 50 anos depois resolveram começar a minerar ali de novo, procurar ouro, outras coisas. 50 anos, quando eles chegaram lá, eles acharam um chapéu que algum trabalhador esqueceu lá, e aquele chapéu que ficou ali exposto na terra, com água, com o tempo, ele se tornou um fóssil. 50 anos ele se tornou um fóssil. E aí dizem que o fóssil é algo de 50 milhões de anos. A vida do homem
começa há 6.000 anos atrás com Adão. Na verdade, vocês sabiam que está para completar exatamente 6.000 anos? Em 2029, segundo a cronologia bíblica, vai completar 6.000 anos da criação de Adão. E vai completar 2.000 anos da morte de Jesus. Eu vou falar sobre isso com vocês na segunda-feira, que pediu para eu fazer uma palestra especial sobre o tempo do fim. Ok? Então, 2029 vai fazer 6.000 anos da criação de Adão. É uma data bem interessante, né? Na página 9, nós temos aí livros que não foram incluídos no cânon do Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo. Eu gostaria que vocês lessem um livro que eu vou explicar a vocês, depois vocês poderão consultar outros. O segundo, o chamado Livro do Reto, Josué capítulo 10, versículo 13. Josué capítulo 10, versículo 13. Diz assim, olha: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, viram esse livro que ele citou ali, chamado Livro do Reto? Esse livro ele não foi incluído no cânon sagrado. Por quê? A Bíblia escolheu, vocês até viram as perguntas de ontem, né? Deus, ele inspirou 39 livros. Nós temos 39 livros na nossa Bíblia, ok? Esses 39 livros, eles tiveram uma inspiração especial. Os 27 livros do Novo Testamento, a mesma coisa. Será que algum autor do Antigo Testamento pode ter escrito outro livro que não estava nos planos de Deus, incluir o cânon sagrado? Sim. No Novo Testamento, a mesma coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele fala de uma epístola escrita aos Laodicenses. Essa epístola do apóstolo Paulo não foi incluída no cânon sagrado. Tá bom? Quando o apóstolo Paulo foi escrever, Deus, que é presciente, né, claro, ele inspirou de maneira especial a carta aos Colossenses, porque essa Deus planejava colocar no cânon sagrado. Já essa outra epístola aos Laodicenses foi uma inspiração comum, uma inspiração que você tem quando você escreve uma história, um sermão, uma mensagem, ok? Então, essa carta aos Laodicenses, ela não foi incluída no cânon sagrado. No Antigo Testamento nós temos diversos livros nessa situação. Um exemplo é esse chamado Livro do Reto, ok? Eu aproveito para comentar com vocês aqui sobre essa questão, já que eu estou falando de arqueologia e ciência, talvez você já tenha ouvido alguém falar que a Bíblia erra quando ela diz que o sol se deteve, que o sol parou, né? Vocês já ouviram talvez alguém falar isso. Mas vocês vejam como é interessante. Eu sempre digo que a ciência, a palavra ciência, significa conhecimento. E a ciência, ela não tem partido. A ciência, ela não é evolucionista, ela não é criacionista, ela não está do lado de um nem de outro. Ela simplesmente pesquisa para encontrar a verdade. E vocês vejam, nós estamos vivendo num período especial. Por exemplo, talvez há 500 anos, mais de 500 anos não, há 100 anos, as pessoas os cristãos não poderiam falar isso que eu vou falar para vocês agora. Você vê como nós somos privilegiados, como as descobertas científicas. Eu falei há 100 anos porque há 100 anos atrás foi considerado um período que foi comprovado que o Sol, ele não está parado no universo. Assim, isso. Mas isso ainda é 500 anos atrás. Há 100 anos atrás foi comprovado que o Sol não está parado no universo. Há cerca de 400 anos atrás, um homem chamado Johannes Kepler, que vocês estudam sobre ele quando vocês estudam no segundo grau, as leis do movimento dos corpos celestes. Há cerca de 400 anos atrás, Johannes Kepler, ele provou matematicamente
que a Terra gira em torno do Sol. Até aquele momento, até Johannes Kepler, antes dele teve um homem chamado Nicolau Copérnico, que também sugeriu que a Terra girasse em torno do Sol, só que ele não comprovou matematicamente. Johannes Kepler é considerado na história o homem que comprovou matematicamente. Cerca de 100 anos depois de Johannes Kepler, um homem chamado Galileu Galilei, ele comprovou através da visão, com um telescópio, ele conseguiu comprovar que os planetas, em especial ele está estudando o planeta Vênus, que eles giram em torno do Sol. Ok? Então, o que isso tem a ver com a Bíblia? Olha que interessante. Em primeiro lugar, a Bíblia não está defendendo aqui que o Sol gira em torno da Terra. Até hoje, as pessoas usam essa expressão, o Sol se pôs. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem uma praia lá chamada Praia de Ipanema e tem um local chamado Arpoador. É uma pedra onde as pessoas vão para essa pedra para ver o pôr do sol. E toda a Praia de Ipanema, todo dia, quando o sol se põe, isso é uma tradição, todo mundo bate palma. É muito bonito. Então, por exemplo, teve uma funcionária de Minas Gerais que foi para o Rio de Janeiro, aí eles fizeram uma amizade com ela e levaram ela, vamos te levar num local comigo. Aí falaram, vamos te levar para ver o pôr do sol. Olha, ninguém diz, eu vou te levar para ver a Terra girar de maneira que o sol não apareça mais no horizonte. Ninguém fala isso. Mas tecnicamente, segundo a ciência, a Terra gira até que o sol não apareça mais no horizonte. Mas todo mundo fala, eu vou ver o pôr do sol. Então a Bíblia usa essa expressão. Olha, Josué, isso aqui nós estamos tratando, irmãos, cerca de 3.400 anos atrás. Então era natural, a Bíblia não está defendendo que o Sol gira em torno da Terra, está descrevendo com a visão humana. Mas é interessante que, segundo a ciência, nos dias de Nicolau Copérnico, nos dias de Galileu Galilei, nos dias de Johannes Kepler, eles começaram a pensar que o Sol estava parado e a Terra girava em torno do Sol. Só que há cerca de 100 anos atrás, eles comprovaram que, na verdade, o Sol não está parado também. O Sol está se movimentando. E, segundo a ciência, é uma velocidade, assim, uma coisa de louco. Eles dizem, pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Eles dizem que o Sol se movimenta a 70 mil quilômetros por hora. E a Terra, que vai girando em torno dele, é 110 mil quilômetros por hora. É verdade, isso é o que eles falam. Só o giro da Terra no seu eixo, eles falam que são 1.600 quilômetros por hora. Tanto que eles lançam os foguetes, tudo do centro ali da Terra, que é o local que ela movimenta mais rápido, né? Não sei se vocês já ouviram falar ali no Cabo Canaveral. Então, é interessante que o que a Bíblia diz, de alguma maneira, que o Sol está em movimento. A Bíblia não está tentando defender essa teoria científica, mas a ciência comprovou que o Sol não está parado. E, na verdade, como eu disse, a Bíblia não está defendendo uma teoria científica, mas, na verdade, quando a Bíblia diz que o Sol parou, o Sol tem que ter parado mesmo. Porque, segundo o que a ciência hoje diz, se só o Sol parasse, os planetas iam tudo se atropelar e ia dar uma confusão tremenda. E, como eu disse, eles falam isso, que são 70 mil quilômetros por hora. Então, na verdade, tem que ter parado o Sol, a Terra, os planetas, todo o sistema solar, todo o universo tem que ter parado. Isso até usando o que a ciência diz hoje. Ok? Então, nós temos aí diversos exemplos de livros no Antigo Testamento que não foram incluídos no cânon sagrado. Ok? Por quê? Porque eles tinham também inspirações comuns, né? Escrevendo no dia a dia. E esse é um exercício importante para nós. Você tem algum irmão que está numa dificuldade, alguém que aceitou Jesus em um presídio, escreve uma carta para ele, manda uma mensagem sua e siga aquele exemplo, mande mensagens bíblicas também. Ok? Escrever é um exercício importante. Ainda na página 9,